Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz a todos vós que adorai ao Pai em espírito e verdade. Eu convido você, meu amado e querido irmão e irmã, que está na graça, a acompanhar esse vídeo do começo ao fim para que você entenda o motivo, o porquê que na época do Salvador, Yahshua, Yeshua, Jesus Cristo, aconteciam milagres, curas, prodígios pelas mãos de homens pecadores, homens ignorantes, homens sem nenhum estudo, homens que não eram formados em teologia e escatologia, homens que não frequentavam templos religiosos, homens que não pagavam e nem recebiam dízimo. E hoje, em 2022, eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, você conhece algum discípulo de Yeshua e Yahshua, de Jesus Cristo, que faz as mesmas obras que ele fazia? Por quê? Porque o Salvador, o Messias, Yahshua e Yeshua, de Jesus Cristo, ele escolheu, ele tinha os seus discípulos 70, e ele mandou esses 70 anunciar o evangelho. Mas não era só anunciar o evangelho, tinha outras coisas a mais que eles deveriam fazer para que as pessoas acreditassem que verdadeiramente eles eram enviados do Messias, do Salvador. Por quê? Porque ninguém acreditava que o Salvador Jesus, Yeshua e Yahshua era enviado do Pai. Quando ele disse que o Pai está em mim e eu estou no Pai, eles acharam que era uma blasfêmia, que ele estava blasfemando. E o próprio Nicodemos, que era um doutor da lei mosaica, a lei de Moisés, ele disse assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, o Eterno, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se o Pai não estiver com ele. Então o Pai estava no Filho reconciliando o mundo, e o Filho fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer, que era anunciar o Evangelho, que era curar, que era perdoar, que era ressuscitar os mortos. E os discípulos dele, depois da morte dele, algum deles conseguiu fazer as mesmas proezas, os mesmos milagres que o mestre, o maior mestre que o universo já teve aqui na terra, que é o Messias, Yahshua e Yeshua, conhecido por Jesus Cristo? Fizeram. Se você pegar a sua Bíblia, o seu livro chamado Bíblia, e você vai ver que os discípulos do Messias fizeram as mesmas obras que ele fez. E eu pergunto para você, agora em 2022, você conhece um só discípulo que faz as mesmas obras que o Messias fez? Eu vou detalhar aqui para você como identificar o verdadeiro discípulo, porque discípulo todo mundo é. Lá no presídio, lá na cadeia, todo mundo é discípulo de Jesus, todo mundo acredita nele, todo mundo crê em Deus, todo mundo vai para o céu. Mas você conhece algum discípulo que faz as mesmas obras que o verdadeiro Messias fez? Aquele que foi morto lá na cruz, na estaca de tortura? Se você conhece, passa para mim o endereço. Entre em contato comigo e fala: olha, aqui na minha cidade, onde eu moro, tem um discípulo que faz tudo isso aí que Jesus mandou fazer. E eu vou fazer uma entrevista com esse discípulo para que vocês realmente vejam se ele é um verdadeiro discípulo ou se ele é falso. Porque aqui na cidade de Bandeirantes, onde eu moro, todos os discípulos que existem por aqui, todos aqueles que dizem que são ungidos, consagrados, são homens de Deus, nenhum deles é verdadeiro. Todos são falsos.
Então vamos dar início a esse vídeo e eu chamo você a dar o seu like e compartilhar. Nos ajude a compartilhar. Vamos desmascarar esses falsos profetas, ok? Então, para ser discípulo de Jesus, não é qualquer um, não é ser qualquer coisa. Para ser discípulo de Jesus, você tem que viver do mesmo jeito que o Messias viveu. De ser discípulo de Jesus é fazer tudo o que ele fez. É fazer os mesmos milagres que ele fez. É ter a sua vida como estilo de vida. Você tem que ser uma cópia do Mestre. Os discípulos de Cristo devem ter a mente dele. Tem que andar na mesma caminhada. Tem que fazer as mesmas coisas que ele fez. Porque hoje, aqui em Bandeirantes, o cara tem de tudo aqui, ele faz de tudo, só que ele não é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus devem fazer exatamente o que Jesus fez. Expulsar demônios, curar os doentes, transformar a água em vinho, multiplicar os alimentos, mandar a vendaval, os mares se acalmar, parar o sol, parar a lua, fazer os paralíticos andar, abrir os olhos dos cegos, abrir a boca dos mudos. Jesus nunca ficou doente. O discípulo de Jesus não pode ficar doente. Jesus nunca ficou paralítico. Jesus nunca ficou endemoniado. Jesus nunca ficou fraco. O discípulo deve ser exatamente do jeito que Jesus é. Você tem que fazer as mesmas obras que Jesus fez. E ele disse que aquele que crê em mim fará as obras maiores do que eu fiz. Olha, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo deixar de falar. Eu não consigo achar um homem de Deus aqui em Bandeirantes. Eu não consigo encontrar um discípulo verdadeiro. Eu não consigo encontrar um ungido, um consagrado, um homem que tem o Espírito Santo aqui em Bandeirantes. Eu tenho relato aqui na Bíblia de que Paulo, na ilha de Malta, a cobra picou nele. A víbora aqui injetou veneno nele, ele ia morrer pelo veneno. Ele sacudiu no fogo assim e não aconteceu nada. Ele não morreu, não tomou vacina, não tomou soro, nada. E depois ele foi lá no Públio, lá o dono da ilha. O cara estava doente, com diarreia, com disenteria, com tudo, Paulo orou. Ele sarou na hora. Paulo não sofreu nada. Nem o semblante de Paulo não mudou. Ficaram todos de olho regalado. Mas o que esse homem tem? Rapaz, a cobra mordeu o cara e não aconteceu nada. O que Jesus fala em Mateus 10? Lucas 10, 9? O que está escrito? Pisará em serpente, pegarei, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Você conhece alguém que faz isso? Paulo curava as pessoas, Pedro curava as pessoas. Veja o que está escrito. Foi quando Jesus explicou: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Vós sereis meus amigos se fizer do que vós mando. Você está fazendo o que Jesus mandou? Vocês estão curando os paralíticos? Os 70 voltaram dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem sobre o teu nome. Isso foi as obras que Jesus fez. Quantos paralíticos você já curou, pastor? Quantos cegos você já curou, pastor? Quantos mortos você já ressuscitou, pastor? Mas você não é ungido, você não é consagrado, você não tem o Espírito Santo na tua vida. Você conhece alguém que tem isso? João 14, 11, Jesus diz: crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. As obras que Jesus fazia.
Como é que você quer que eu acredite em você se você não faz as mesmas obras que Jesus fazia? Você só pede dinheiro, 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 dinheiro. Jesus fez as mesmas obras do Pai. O verdadeiro discípulo tem que fazer as verdadeiras obras que Jesus fez. Talvez aquelas mais espertas, mais inteligentes, pode dizer o seguinte: o milagre só acontece quando Deus quer. Quem cura é Deus. Eu não posso fazer nada. Deus é que faz o milagre, só quando Ele quer. Se as suas obras fossem executadas, o próprio Mateus fala disso, Marcos diz sobre isso, João 14 também diz isso. Sabe o que é importante? Que muitos passou despercebido por você? Capítulo 14 de João, 13 e 14, Deus diz o seguinte: o poder é concedido, eis que vos dou poder. E tudo que você pedir em meu nome eu farei, para que o Pai receba glória por meio do Filho. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, se crer, recebereis em oração. Mateus 21, 22. Pastor, tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, se você crer, você recebe. Quantos paralíticos você tem curado, pastor? Quantos cegos você tem abrido os olhos dele, pastor? Quantos surdos você tem feito ele ouvir? Quantos mortos você tem ressuscitado, pastor? E você vai dizer: mas eu não tenho poder para curar. Quem cura é Deus que cura. Mas Jesus diz assim, que tudo que pedir ao Pai, tudo, pastor, tudo que você pedir ao Pai, se você crer, você vai conseguir. Se você chegar no morto e dizer para ele: em nome de Jesus, levanta e anda, e o morto levantar, é porque você crê. E se você não conseguir fazer isso, é porque você não crê, é porque você não é discípulo, você é o falso profeta. E eu deixo aqui mais uma vez o meu apelo, o meu desafio. Se você conhece na tua cidade qualquer discípulo, apóstolo, bispo, padre, pastor, missionário, presbítero, diácono, que orou e a pessoa foi curada. Mas não é aquelas pessoas que têm dor, não. Eu tava com a dor aqui no cotovelo, aqui, depois da oração eu não tô sentindo mais nada. Eu tava com a dor forte na cabeça aqui, depois da oração eu não senti mais nada. Eu tava com a dor forte no estômago, mas depois da oração eu não sinto mais nada. Isso não é milagre, isso não é cura, isso é indução psicológica. Eu estou falando cura conforme Jesus fez. Aí na sua igreja, pastor, tem alguém aí que anda na cadeira de roda? Aí tem alguém que tem problema de audição? Tem doente aí dentro da sua igreja, pastor? Para você curar ele? Porque se você não curar ele, porque você não é discípulo, porque você não é ungido, porque você não é consagrado, porque você não é homem de Deus, porque você não tem o Espírito do Pai na tua vida. Então é fácil saber quem é verdadeiro e quem é falso. E se você é falso, como que você quer que eu acredite em você? Um abraço a todos.